Ok. Tudo certo, Rigoberto? Tudo bem? Tudo bem, e contigo aí, com Tudo você? ótimo, tudo ótimo. Rigoberto, você fala de onde? De Angola, Ah, da Angola. Qual, conhece? qual cidade da Angola? Eu conheço só por nome. Nesse momento eu estou no Kwanza Sul, mas eu Kwanza moro em Sul. Luanda, numa outra. Kwanza Sul. Exato, mas eu moro na capital, em Luanda. 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 Luanda, isso. Ok. Aí fica uns quantos quilômetros de Luanda? Cara, eu não sei exatamente quantos, mas é bem longe. Fica a 5 horas, não, a 6 horas daqui. Daqui para Hum, Luanda, mas faz mais ou menos 6 horas. sim. E aí tem mais influência de Portugal ou do Brasil atualmente? É difícil dizer, porque como nós fomos colonizados por portugueses, então aqui tem muita influência de Portugal e muita gente opta por ir viver em Portugal e tudo Hum. mais. Mas nós consumimos muito conteúdo brasileiro na televisão. Isso, justamente Nós e por assistimos isso que eu te muita. perguntei, porque tem muita. Isso. Eu tenho essa informação de que, por exemplo, tem empresas do Brasil que, muitas empresas que vão para aí, tem muito conteúdo da televisão. Por exemplo, tem muitos grupos aqui no Brasil de aprendizado de inglês, de idiomas, de várias coisas que tem muita gente daí aqui, entende? Aí por isso que eu estou te perguntando, porque tem muita gente como é que se fala, da Angola que vive as coisas aqui do Brasil. Aí por isso que eu estou te perguntando atualmente, né? Mais se tem mais a influência de Portugal ou do Brasil aí. Agora, fica difícil dizer qual país, se Angola recebe mais influência do Brasil ou de Portugal. Porque se for em casos de morar, por exemplo, eu acredito, não tenho a certeza, mas acredito que tem mais angolanos morando em Portugal do que no Brasil. Mas em Aham. termos de consumir conteúdo na mídia, por exemplo, acredito que nós consumimos mais conteúdo brasileiro. Mais do Brasil, legal, legal. E assim, só te fazer uma última pergunta antes da gente ir direto ao ponto aqui. Os países que falam português aí, então são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe. aqui em África, pelo menos. Aham, São então São cinco Tomé em e África. Príncipe. Ah, são cinco, ok, perfeito. E o sotaque deles são bem claros, assim, a diferença para vocês? Por exemplo, Guiné-Bissau é um sotaque que vocês conseguem identificar que a pessoa é de lá. Moçambique, vocês conseguem identificar que a pessoa é de lá. Cabo Verde, de lá. Angola, ou não? Ou é tudo bem parecido, vocês não conseguem identificar? Bem, eu consigo identificar o sotaque moçambicano, porque eu já ouvi muito o sotaque moçambicano. Mas o sotaque de Cabo Verde e da Guiné, eu simplesmente consigo identificar que não é angolano, mas não sei de onde é. Mas o Aham. moçambicano eu consigo identificar que é moçambicano. Por exemplo, eu sei que Mas muitos são diferentes. brasileiros. Exato. Por exemplo, eu sei que muitos brasileiros têm dificuldade em entender o sotaque de Portugal, Isso. certo? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque, assim, para nós brasileiros, o sotaque moçambicano, angolano, todos esses a gente não consegue diferir, entende? A menos que a pessoa tenha ido lá viver em algum desses países, em alguns deles, né? Ah, fora isso, a gente não tem como diferir, mas vocês conseguem diferir. A diferença do sotaque da Guiné-Bissau, do Cabo Verde, de Moçambique. Pelo menos, acho que varia de pessoa para pessoa. Eu consigo diferir o sotaque moçambicano, porque eu acompanho muita coisa também de Moçambique. Uhum. Mas Guiné-Bissau, Cabo Verde, eu não acompanho muita coisa. Então, é mais difícil diferir o sotaque. Legal, legal, bacana. Bom, Rigoberto, então bora lá. Vamos direto ao ponto aqui. Então, eu vou te perguntar para a gente começar, qual que é a sua principal dificuldade em inglês, suas principais dificuldades, e qual que é o seu principal objetivo com o inglês? Isso. Eu acho que eu tenho duas dificuldades principais, que é o speaking e o listening. Uhum. Essas são as duas principais, porque pelo menos o meu writing eu acredito que é muito bom, porque eu na internet eu converso mais quando é para falar em inglês,
eu uso mais a escrita. Então, eu converso com muitos estrangeiros e tenho um bom writing. Mas o speaking e o listening ainda preciso aprimorar muito, principalmente o listening, que é bem mais difícil. Legal. Qual que é seus principais objetivos com o inglês? Olha, em princípio, o meu objetivo no inglês é mesmo... Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e gostei de aprender cultura de outros países e tudo mais. E daí me interessei pelo inglês e simplesmente eu quero poder entender. Eu acho que seria muito legal eu poder assistir a um conteúdo, a uma série, a um filme e poder entender quase tudo, pelo menos uns 90, Desligar a 80%. legenda. Desligar a legenda. Isso. Eu Legal. gostaria de poder assistir a um conteúdo e conseguir entender. É bem Sem a isso. legenda. Legal. Bacana. Isso. Tá, perfeito. Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Deixa. Tá conseguindo ver minha tela? Tô. Beleza. Então vamos lá. Rigoberto. Aqui no Brasil a gente tem Roberto, Igor, acho que Roberto também, mas Rigoberto é bem diferente. É um nome comum por aí? Não, aqui em Angola também não é comum. Muito pouca gente se chama Rigoberto também. Ah, é um nome mais original então. Eu vi que é um nome alemão, é de origem alemã. Eu vi isso. Sim, legal. Ok, então bora lá. Então, principais dificuldades, então, listening and speaking. Olha só, agora Eu não sei. Sim, pode falar. Isso. Eu não sei se eu já compartilhei isso contigo, mas eu estudo inglês há 11 anos, mas o meu estudo nunca foi constante. Então, por isso por isso eu não tenho atingido a fluência ainda. Agora Porque eu eu vou estudo te há dar uma 11... chave. Eu vou te dar uma chave quanto ao que você falou aí. Estudar. Isso. Elimina da sua vida a palavra estudar. Por quê? Eu vou te explicar agora o porquê. Isso. Por quê? O objetivo não tem que ser estudar, tem que ser aprender. Aprender, quando eu digo aprender, você vai significa aprender e praticar. Imagina a seguinte situação. Você aprende, por exemplo, você chega lá em Portugal e aí vamos supor, Portugal, o trabalho mais comum é garçom, né? O empregado de mesa, né? Então, assim, vocês falam Isso. garçom ou empregado de mesa aí? Ou tanto faz, né? Como é que vocês falam Garçom, mais aí? garçom. Garçom, né? Aqui em Então, Angola, garçom. então o português de vocês tá bem brasileirado, tá bem... Então, vamos lá. Então, olha só. É uma mistura. Sim, é uma mistura, sim. Então, olha só, você chega lá em Portugal, você vai trabalhar como garçom, que imagina essa situação. Você chega lá e vai trabalhar como garçom. E aí, antes de chegar lá, você faz um curso de garçom aí em Angola, para você aprender, para você trabalhar lá num restaurante fino, por exemplo, que o salário é melhor. E aí, você fez esse curso todinho, só que chega lá, os portugueses, você sabe que eles são brutos, né? Você sabe que eles, tipo, como é que se fala? Eles falam brutamente com você, te chamam atenção, no meio das outras Isso. pessoas, eles são meio brutos. Aí, como você chega lá sem saber nada, aí ele fala, não é assim, rapaz, e não sei o que e tal, e tipo, tem uns lá que chamam atenção sua no meio do povo, eles não estão nem aí. E aí, o que acontece? Até você aprender, o que acontece aqui, ó? Você fez o curso de garçom e você aprendeu a teoria. O que acontece? Você aprendeu a teoria. Quando você chega em Portugal, lá em Portugal, você está aprendendo na prática. O que acontece? Quando você aprende na prática, é uma outra coisa. Aqui, ó, curso de garçom, você aprendeu teoria. Quando você chega lá, né, para fazer a prática, é outra história. Então, o que acontece?
Olha só, aqui eu acredito que já começa a fazer sentido para você. Quando você só estuda, você pega uma aula, senta nessa aula e assiste a aula, assiste outra aula, assiste a aula, assiste outra aula. Você só está na teoria, você não está botando a mão na massa, você não está aprendendo, entende? Você nunca vai conseguir pegar só a teoria e se você não botar a mão na massa, não praticar, você não vai conseguir os resultados que você quer, os resultados que você procura. Então, você tem que aprender e praticar. Então, o que, que você vai fazer? Depois que você chegou lá, nesse exemplo aqui, né? Depois que você chegou lá em Portugal e começou a aprender na prática, depois de um mês você já fala assim, caraca, agora eu já estou começando a saber fazer isso e aquilo, e não está me chamando a atenção. Agora já, depois de 3 meses, já aprende a fazer praticamente tudo. Porque assim, se tem uma coisa também que eu achei muito engraçado lá em Portugal, eu trabalhei como garçom lá um tempo, e assim, cara, eles não gostam de falar a mesma coisa 2 vezes contigo. Ninguém gosta, na verdade, né? Mas eles, tipo, ficam putos contigo quando fala 2 vezes uma coisa. Mas eu te falei, você não aprendeu essa coisa? E eles falam, você precisa quantas vezes para você aprender essa coisa? Então, assim, enfim, eles não gostam de falar 2 vezes. Então, depois de 2 meses, 3 meses, depois de um mês, na verdade, né? Esse caso do garçom, você já vai saber fazer praticamente tudo e você já vai ter. Por quê? Você vai ter botado a mão na massa e aprender. O inglês é a mesma coisa. Você vai aprender e praticar. Você nunca vai só aprender, sentar e assistir a aula. Se você só sentar e assistir a aula, só aprender, só estudar, consequência, sem resultados práticos. Sem resultados. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Aprender e praticar. Você vai ter que assistir a aula. Primeira coisa que você vai fazer. Deixa eu cortar esse exemplo aqui. Isso aqui era só para a gente entender a situação. Então, olha só. Primeiro, você assiste a aula. Por que você assiste a aula? Porque você tem que ter a explicação da aula. Imagina o seguinte. Por exemplo, no restaurante fino, lá, voltando ao exemplo do restaurante fino, tem várias etiquetas. Você não pode servir do lado esquerdo da pessoa e, tipo, botar a mão bem lá na frente da cara da pessoa, assim, tipo, para servir. Aí você, por exemplo, não pode pegar o saca-rolhas, aliás, a garrafa de vinho e encostar ela no copo, e, tipo, encostar no copo para colocar o vinho. Você tem que colocar ele em cima. Você tem que pegar um papelzinho, aquele guardanapo, fazer um lacinho bonitinho para colocar na garrafa de vinho, para o vinho não escorrer na garrafa, a mesa abaixo ali, entende? Então, o que eu quero te dizer com isso? Você tem que primeiro aprender, depois praticar. Quando você aprende e depois pratica, fica tudo mais rápido. Imagina se você chega lá e vai num restaurante desse e nunca não sabia assim, como é que faz isso aqui, como é que faz isso ali. Você vai ficar perdido, você vai provavelmente não conseguir manter o seu trabalho, o seu emprego, porque você não sabia de quase nada. Você está aprendendo na marra ali. Geralmente isso é ruim. E isso é difícil. Não estou dizendo que não dá para ser assim. Dá para ser assim. Mas é o caminho mais difícil. Já por outro lado, quando você primeiro aprende tudo aquilo e depois vai lá botar a mão na massa, fica muito mais fácil. Você facilitou a sua vida. Então, quando você primeiro assiste a aula, aprende. Por exemplo, quando você chega lá e assiste uma aula, que você aprende assim, ó, vamos supor, no inglês você chegou lá e pegou uma série, tirou a legenda da série, ou tá assistindo a legenda com a série em inglês. Aí tá aparecendo um monte de estrutura, palavras que você não conhece, expressões que você não conhece, pronúncia que você fala, meu Deus do céu, de onde vem isso? O que você vai acontecer? Você vai falar assim, eu entendi tal coisa, mas a maioria eu não entendi. Ou eu entendi nessa parte aqui a maioria das coisas, mas a metade das coisas, mas a outra metade eu não entendi. O que isso vai te gerar quando direto na prática frustração ou desmotivação. Por que gera desmotivação?
Por que que isso te gera desmotivação ou frustração? Porque tem muita coisa que você não conhece, não foi te explicada, você não entendeu elas. Por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, quando eu voltei para o Brasil depois de 3 anos na Europa, que eu tive ali em vários países ali, morei em 4 países nesse tempo, o que que acontece? Eu me desliguei do Brasil durante 3 anos, acho que foi 3 anos e pouquinho. Eu me desliguei do Brasil completamente. Depois de 3 anos, quando eu voltei, o pessoal vinha falar um monte de coisa, tipo, não sei o que é mato. Ah, não sei o que, não sei o que. E o pessoal vinha falar umas coisas que eu não sabia, eu tava por fora daquelas Gírias. atualizações, atualizações de gírias que o pessoal utiliza. Aí eu ficava boiando no meio da conversa com o pessoal. Então, o que que acontece? Quando aí eu tinha que perguntar e as pessoas tinham que me explicar o que que era aquilo. O que que é mato? Ele, ué, você não conhece? Eu, não, fiquei um tempo fora do Brasil e não vi, não sei o que que é isso, não. Ah, é porque teve uma música que falava lá que mato, quando é mato, significa que é muita, muita coisa. E aí a pessoa tinha que me explicar para eu entender. Então, o que que eu quero te dizer com isso? Que quando você está aprendendo um idioma, se você vai direto na prática, isso vai te gerar frustração e desmotivação, porque porque você pode não entender a maioria daquelas coisas. E quando você primeiro assiste a aula e aprende as estruturas, vocabulários, vocabulário, estruturas, vocabulário, contextos, pode ser o contexto também, pode ser palavras que você não entendia, palavras novas, o significado delas. O que que acontece? Quando você primeiro assiste a aula, aprende tudo isso aqui primeiro, numa aula que te ensina, e aí, segundo, em segundo, você ouve bastante e pratica. Aí, sim, nesse caso aqui, tudo começa a fazer sentido para você e e é bem aqui que a coisa acontece. É bem aqui que a coisa acontece. É bem aqui que eu aprendi 4 idiomas depois de adulto, né? Eu sei que eu sempre falo isso, mas é bom reforçar porque o meu exemplo é o que eu tento passar, é a forma que eu tento passar, porque é o que realmente me fez chegar lá. Por exemplo, eu aprendi 4 idiomas fluentemente depois de adulto e estou aprendendo outros 4 agora. E o meu objetivo é chegar, olha só, então eu falo fluentemente, depois de adulto, antes de 20 e poucos anos, eu não sabia nenhum deles. Eu aprendi depois de adulto, falo fluentemente hoje o espanhol, o francês, o inglês, o português, eu falava aquele português da roça, lá de Goiás, e hoje eu falo português mais padrão, que as outras pessoas entendem. Se eu estivesse falando português lá de Goiás, do interior aqui contigo, você não conseguiria entender, não, muita coisa. Você ia ficar perdido. Você fala, o que que é isso? O que que significa isso? O que que significa aquilo? Então, o português padrão, ele é uma coisa que faz a engrenagem girar. Então, assim, e atualmente eu estou aprendendo, comecei a aprender as palavras mais comuns, as frases mais comuns do dia a dia em mandarim, e o alfabeto e as frases mais comuns do dia a dia, tipo, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é tal, se apresentando, onde fica tal lugar? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em mandarim, árabe, egípcio, que é o árabe mais padrão deles, qual que é o outro mais? O russo eu estou chegando no nível intermediário, o italiano eu estou no nível avançado, caminhando para fluência, e eu comecei a aprender o japonês também, porque eu pretendo ir para o Japão, passar um tempo no Japão. Então, na verdade, 5 idiomas. Tá, Emerson, mas é muito. Mas eu não tenho pressa de chegar à fluência em nenhum deles. Eu já sou fluente nos que eu preciso, nos mais essenciais, e esses outros agora eu não tenho pressa. Então, mas quando a gente tem pressa, a gente não quer abraçar o mundo, não. A gente nunca pode querer abraçar o mundo. A gente tem que, por exemplo, quando a gente tem pressa, você foca
Foca em um até você chegar lá, depois você começa a brincar de aprender vários idiomas de uma vez. Que aí você já sabe, pelo menos, o base. O inglês, no caso, né? Bom, então aqui, ó. Isso. E aí, essa é a forma que eu estou aprendendo todos esses idiomas. Faz sentido para você? Tem alguma coisa aqui que você... Eu estou falando um pouco alto, porque eu estou ouvindo um barulho aí, eu acho que você não está ouvindo às vezes. Você está com fone de ouvido, né? Tô. Eu tô falando muito. É porque eu tô falando muito alto, porque eu tô achando que talvez se eu não falar nessa altura aqui, você não vai conseguir ouvir. Você tá ouvindo bem? Ou eu tô falando muito Mas, alto? não, tô ouvindo normal. Tô falando rápido de Normal. uma forma que tá algumas coisas incompreensíveis ou tá tranquilo? Não, até agora tá tranquilo. Ah, beleza. Então, bora lá. Até aqui, você tem alguma coisa assim que você, tipo assim, o Emerson, eu não concordo com isso e eu acho que o seguinte, ou tipo, o Emerson, não entendi tal coisa muito bem, explica tal coisa, tem algo que você queira tirar alguma dúvida? Até agora, pelo menos, está tudo tranquilo e concordo com o que eu vi aqui. Faz sentido para você, né? O importante é que Faz, faça sentido, porque você só vai conseguir absorver se realmente isso fizer sentido para você, que eu tô te dizendo. faz. Então beleza. Então, para você melhorar o seu listening, você tem que aprender e praticar. Então, como é que você vai fazer isso? Por exemplo, imagina uma. Deixa eu pegar uma frase, eu vou pegar uma estrutura aqui. Deixa eu ver aqui. Por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube. Aliás, deixa eu pegar aqui. New York. Sempre vou nesse New York Times. Vou pegar a situação da França. France in lockdown, não. A França está passando por um negócio agora lá. Estão fechando tudo em calamidade, estado de calamidade pública. France. Aliás, falando nisso, eu comecei a aprender francês também. Já estudo há 50 dias, mas é bem básico ainda, meu Uhum. francês. O interessante é você focar em um, até você adquirir, até você chegar onde você quer. Depois você começa em outros. Por que que eu te digo isso? Porque é difícil até você, enfim, primeiro você tem que chegar no seu objetivo em um. É o que eu recomendo. É o que se você fosse me perguntar assim, o Emerson, eu estudo 2 ou 3 ao mesmo tempo, eu te falo, ó, depois que você chegar no seu objetivo em um, sim. Antes disso, acho melhor não. Tá, deixa eu ver se esse texto aqui, se essa parte aqui faz sentido. Paris, Reuters, the French government declared a public health state of emergency. Beleza, que faz sentido esse texto. Tá. Aqui, ó. Eu vou colocar então um pedaço desse texto aqui e eu vou te pedir para ler ele pra gente, por favor. Paris, Não, como é que em inglês. em inglês acho que eles falam Paris. Paris. Isso, aham, pode ler, pode ir. A palavra que está entre parênteses é Reuters. Reuters. Essa palavra aqui não vem muito ao caso, não. Essa palavra aqui é um código deles que não precisa, não. Sim. Okay. The French government on Wednesday declared a public health state of emergency, giving officials greater powers to improve new measures to contain the spread of COVID-19. Ok, beleza. Agora traduz para português, por favor. Agora eu tenho que ler de novo. A primeira vez eu só li, agora eu vou ler e tentar traduzir. Né? Esse Reuters, o governo francês... só um segundo, Sim? esse Reuters, ele é um local em Londres, ele é como se fosse um escritório em Londres que trata que trata de informações globais e de notícias profissionais, financeiras, mídia, marketing corporativo, enfim, ele é como se fosse uma instituição, ok? Então, Isso. ele não vem tanto ao caso para gente. Aí você só pula ele. Então, Paris.
Então, vou começar a traduzir. Aham, pode estar, sim. Que Reuters, na verdade, esse aqui é o nome do site, inclusive, que eu peguei a informação aqui. Tá, manda ver. Sim. O governo francês, na quarta-feira, declarou um estado de emergência de saúde pública, dando maiores poderes oficiais para impor novas medidas para conter espalhamento do Covid-19. Uhum. Perfeito, Isso. ótimo, isso mesmo. Então, olha só, você não sabia aqui exatamente o que era spread, mas você pegou, beleza? Spread. Não, na verdade eu conheço essa palavra. Tava a tentar enquadrar em português. Não sabia se falava espalhamento, espalhação, qualquer coisa assim. Perfeito, mas você não conhecia Reuters, que a gente veio aqui, aprendemos o que é um site, ele é como se fosse um organismo mesmo, de informações econômicas, como se fosse um jornal mesmo, vamos dizer assim. Isso. Que eu nunca tinha ouvido falar também. Então, aqui, o que mais? Declare the public health, state of emergency, given officials. Olha só, você então realmente, para você estava bem fácil. Aqui. Só que olha só, se a gente pega mais. Calma aí, que agora eu vou pegar, aí tá fácil. Não, Deixa eu mas pegar. antes, Sim. posso falar algo antes? Sim, sim. Sim, por exemplo, uma das minhas dificuldades também é eu consigo muitas vezes traduzir ou entender o que eu vejo, mas quando eu tenho que falar a mesma coisa, eu preciso preparar muito mentalmente para conseguir falar o que está aí. Aí que eu Mas vou eu chegar entendo nas quando técnicas. vejo. Sim, aí é onde eu vou chegar, nas técnicas para isso. Isso. Deixa eu pegar esse último aqui. Aqui, ó, por exemplo. Eu vou pegar mais esse aqui para te mostrar mais um exemplo de onde eu quero chegar. Então vai lá, pode ler em inglês, depois traduz para o português para a gente, por favor. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Uhum. Tem como aumentar o tamanho da letra por aí? Tem sim. Aliás, deixa eu Tá botar, melhor. deixa eu colocar um negrito aqui. Não, mas já tá. Consegue entender agora? Tá. Consegue ver? Beleza. Consigo. French health authorities reported on Wednesday that the number of people being treated in hospital for COVID-19 went above the 9. Não, é 9 mil, é isso? 9 mil. Pode tentar. Em inglês. Não, é que nem em português, eu não sei se é 9 mil ou 9. Não, é mesmo em pode português. ir. É 9 mil, sim. 9 mil. Então, 9,100 threshold for the first time since June 25. Beleza, em português. Deixa lá ver. As autoridades de saúde francesa reportaram na quarta-feira que o número de pessoas que estão sendo tratadas no hospital para a Covid-19 foi superior aos 9.100, não sei qual é essa palavra, threshold, não conheço, Beleza. pela primeira vez desde 25 de junho. Beleza. Isso. Tá. Threshold é uma palavra que significa tipo limite, limitar, começo, princípio, entrada. Então aqui é como se fosse assim, ó. In hospital for COVID-19 went above. Foi acima do limite de 9.100. Ou seja, um limite para eles eu acho que era de 9.100. Deixa eu ver aqui. É porque a gente não tem o texto completo. Entende? Eu só peguei o final, esse aqui é o final. As autoridades francesas reportaram na quarta-feira
que o número de pessoas estando tratadas no hospital por Covid foram acima do limite de 9.100. Então, olha só, foram acima do 9.100 limite, do limite de 9.100. Então, isso aqui é uma palavra mais formal para limite. Pela primeira vez desde junho de 25. Então, ou seja, o limite até decretarem calamidade pública, né? Era esse, então, a Public Health State of Emergency, esse estado de calamidade pública, o limite era, então, de 9.100. E agora, então, esse limite foi acima disso. Depois que eu te expliquei aqui, faz total sentido e você conhece uma nova palavra, você conhece duas, você conhece três novas palavras. Essa aqui você só estava lembrando, como você falou. Mas Isso. conhece duas novas e daí vai. O que acontece aqui é o seguinte. Você viu aqui que, por exemplo, quando você tem primeiro a explicação... olha só, eu vou dizer o seguinte, Rigoberto. Você está no nível ali intermediário para avançado, porque você consegue compreender muita coisa, você consegue pronunciar, você tem confiança. Realmente, eu diria ali que você se considera no nível intermediário ou avançado? Olha, eu antes, porque eu não sei se já contei, mas eu comecei a estudar o inglês com mais força, comecei há 7 dias, hoje é o 8º dia que eu estudo com mais força, então antes de eu ter começado isso, eu me considerava num nível avançado, mas depois de eu entender muito bem o que é a fluência, o que uma pessoa fluente é capaz de assistir a uma série, entender boa parte da série, eu comecei a ver que, na realidade, eu talvez não esteja avançado, eu talvez esteja num intermediário, bem perto do avançado, eu acho isso. Isso, perfeito. Intermediário para avançado. Olha só, então o que eu quero te dizer com isso? Você consegue compreender a escrita, você consegue pronunciar, você consegue entender a maioria do contexto, então você está ali tipo intermediário avançado. Dependendo, eu poderia até dizer assim para você, para ler e compreender, você está no nível avançado. Para falar e compreender na prática, pelo que você diz, você ainda está intermediário para avançado. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Você precisa realmente praticar muito, praticar. E aí, o que acontece? Nessas aulas, para você conseguir compreender melhor, você vai precisar de pegar textos com explicações, PDFs com explicações e o áudio nativo. Por quê? Você pegando o áudio nativo, o texto com explicação e o áudio nativo, vamos supor, você pega uma aula, aqui ó, primeiro passo, você vai lá, assiste a aula, entende tudo ali. Você aprende as estruturas, vocabulário, novas palavras, novos contextos, e aí depois você ouve bastante o áudio nativo e repete, ouve, repete, ouve, repete, ouve, pratica, ouve, repete. Então você vai estar colocando isso em prática. O que isso vai fazer com você? Isso vai fazer você destravar a sua fala e vai fazer você destravar o seu ouvido. Quanto mais você fizer isso, por exemplo, você começa lá com conteúdos mais médios, né, intermediário, até conteúdos avançados, que são conteúdos bem nativos, com que ela fala bem nativa do dia a dia. E se você fizer isso, um conteúdo diferente por semana, eu tenho certeza que você, dentro de 1 ano e meio a 2 anos e meio, você vai conseguir alcançar sua fluência em inglês. Estourando 2 anos e meio. Como você já está nesse nível intermediário para avançado, eu acredito que se você fizer isso, 30 minutos por dia, 30 minutos a 1 hora por dia, você consegue, dentro de 1 ano a 1 ano e meio, chegar à fluência no inglês. Mas realmente tem que ser todo dia. Sim. Porque a prática tem que ser diária. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Por exemplo, eu já fiz essa pergunta lá no grupo onde eu achei você de Poliglotas no Facebook. Uhum. É com relação ao conteúdo que
que eu pratico em inglês. Por exemplo, muita gente me aconselhou a assistir... Tem que ser conteúdos estratégicos, não pode ser qualquer conteúdo, tem que ser estratégico. Isso. Muita gente me aconselhou a assistir conteúdos em inglês com legenda ou sem legenda, muitas vezes. E eu tenho assistido alguns conteúdos sem legenda, mas acabo não entendendo nem 50%. Às vezes entendo 30%, 40%, mas tem alguns conteúdos sem legenda que eu praticamente entendo a uns 70%, 80%. Então, qual dos dois seria melhor? Os dois. Só que você tem que fazer isso com a estratégia, com a técnica certa. Por exemplo, vamos supor que você pegou um conteúdo que você entende 30% a 40%. E tem um outro que você entende entre 70% a 80%. O que acontece aqui? Deixa eu colocar aqui. Tá, o que vai acontecer aqui? Por exemplo, a diferença aqui está no seguinte. O seu foco nunca tem que ser 100%. Por quê? Quem foca em 100% vai ficar frustrado, vai desmotivar, vai desistir. Então, nunca tem que ser 100%. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue fazer as coisas perfeitas. Perfeição é sinônimo de procrastinação. Toda pessoa que quer ser perfeito é porque ela quer ficar deixando para depois, procrastinar e fazer para depois. A pessoa fica ali fazendo um negócio e não vai em frente. Então, nunca perfeição. Se você entendeu entre 70% e 80%, tá ótimo. Larga, não larga, calma aí. Você vai fazer todos os textos e áudio nativo, você vai ter que ter o seguinte aqui, ó. Você vai ter que ter textos e áudio nativo. Textos e áudio nativo, entender entre 70% e 80%. Esse é seu foco. Beleza. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar um conteúdo, um texto, né, um PDF com áudio nativo, e você vai ter que praticar ele durante uma semana. Por quê? Não é só entender. Não é só entender. É praticar. O que é a prática? Repetição contínua durante uma semana. Por quê? Uma vez que você foi lá, entendeu entre esses 70% e 80%, não adianta muito, porque você tem que praticar, você tem que destravar sua fala, você tem que jogar para fora. Por exemplo, eu pego um áudio nativo aqui, ó, desse texto aqui. E aí, o que eu vou fazer dele? Eu vou, durante uma semana, umas 10 vezes no mínimo por dia, umas 10 vezes no mínimo por dia, eu vou pegar e vou ouvir. Por exemplo, o áudio lá nativo está falando assim, ó. Paris Reuters, French government on Wednesday declared a public health state of emergency, giving officials greater powers to impose new measures to contain the spread of COVID-19. The French government on Wednesday declared a public health state of emergency, giving officials greater powers to impose new measures to contain the spread of COVID-19. The French government on Wednesday declared a public health state of emergency. Então você vai ouvir no mínimo 10 vezes. Ah, Emerson, mas é muito chato. Mas você quer destravar seu ouvido? Você tem que ouvir várias vezes. É o jeito. E eu preciso repetir as palavras todas do áudio também. Exatamente. Então, olha só. Em primeiro, ouve mínimo 10 vezes. Em segundo, coloca o áudio baixo e repete mínimo 10 vezes. Em terceiro,
Pai, Sim, pode esperar um minutinho, por favor? sim, claro. Já podemos. O Emerson? Sim. Já podemos, sim. Olha só. O que você vai fazer aqui, então? Em terceiro, você não lê, ok? Você, tipo, desliga, sai do PDF e apenas... e apenas ouve o áudio, na verdade, escuta, né? Escuta o áudio, tentando entender o contexto, tentando entender a situação. Por exemplo, vamos lá, reforçando. O que você faz em primeiro? Você pratica a repetição contínua durante uma semana. 10 vezes no mínimo por dia, durante 7 dias. Em primeiro, você ouve 10 vezes. Em segundo, você coloca o áudio baixo e repete 10 vezes. Coloca o áudio baixo e vai repetindo. Por exemplo, tá passando o áudio, eu tô aqui. The French government on Wednesday declared a public health state of emergency. Blá, 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 blá. E aí você vai, tipo, repetindo 10 vezes. Você bota o áudio para repetir, vai repetindo. Em terceiro, você não lê. Você, tipo, arranca aqui. Você não tem PDF. E aí você só ouve e tenta entender o contexto. Aí, nessa altura aqui, nesse terceiro passo, você não foca em tentar traduzir para o português. Você só foca assim, tipo... legal, ele está falando sobre o estado de calamidade de emergência pública, né? E então as autoridades eles imporam medidas de contenção do Covid, né? Entendeu? Então, quando tiver, eu vou deixar o seu áudio mudo só enquanto eu estiver falando. Você está conseguindo me ouvir, né? Só faz um joia. É porque tá aparecendo a voz do outro pessoal e eu me atrapalho todinho falando aqui. Aí enfim, só enquanto eu estiver explicando aqui. Quando você quiser indagar, só solicita o áudio de volta ou eu tiro aqui o mudo. Então, bora lá. Então, aqui, ó. E aí, o que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui do terceiro, você não lê, você se solta do PDF e você só escuta o áudio tentando entender o contexto, mais 10 vezes, ok? Mais 10 vezes. Pronto. Se você fizer isso aqui por uma semana, você vai conseguir absorver tudo isso aqui que você já estava entendendo 70%. Agora você vai conseguir... uma outra questão muito importante. Você nunca vai tentar nunca focar em tentar falar 100%. Por quê? Você nunca vai tentar focar em falar 100%, porque sempre vai ter alguma pronúncia ali que é difícil para você, ou que se você se embanana nela toda, você se embaralha toda naquela pronúncia. Por exemplo, tem muita gente que não vai conseguir pronunciar isso aqui, ó, treated. Tem gente que vai falar assim, treated, ou threshold. Tem muita gente que não vai conseguir falar isso aqui, a pessoa vai falar threshold, ou a pessoa não vai conseguir falar. Tem gente que não vai conseguir.
de cara. Mas ela vai conseguir falar French, health. Tem gente que não... Tem gente, desculpa, que não vai conseguir falar essa palavra aqui, ó, pronunciar authorities. Authorities. Tem gente que não vai conseguir pronunciar essa palavra. A pessoa vai falar assim, authorities, e ela não vai conseguir falar authorities. Reported. Tem gente que vai Wednesday, tem gente que vai falar Wednesday e não vai conseguir falar. Tem gente que não vai conseguir pronunciar isso aqui, ó. 9,100 threshold for the first time since June 25. Então, tem muita gente que não vai conseguir pronunciar muito isso aqui, mas ele vai conseguir. Então, tem gente que vai conseguir pronunciar. Tem muita gente que vai conseguir pronunciar apenas uns 20%. Tem muita gente que só vai conseguir pronunciar apenas uns 20% ou acompanhar ali uns 20%. Ela vai falar assim, nossa, mas está muito rápido, está muito difícil, eu só estou conseguindo acompanhar 20%. Depois ali, quando ele vai falando, eu me embanano, eu me embaralho, eu não consigo acompanhar. O Emerson, tem problema? Não, não tem problema. Você vai fazer isso aqui, ó. Olha aqui, durante uma semana, você vai fazer aqui 10, 20, 30... Peraí, deixa eu ver aqui. Primeiro ouve 10 vezes, depois 10 vezes. Você vai fazer mais ou menos, no mínimo, umas 30 vezes por dia, durante uma semana. Você vai fazer isso aqui em torno de 30 vezes 6, 3 vezes 6, 12, 18, umas 180 vezes que você vai repetir isso aqui. Ao final dessa prática aqui todinha que você estiver fazendo, esses 20%, eles vão passar para... Deixa eu colocar aqui, ficar bonitinho aqui juntinho. Esses 20%, ao final de uma semana de prática, esses 20% que você consegue entender, na verdade aqui você falou que consegue entender 70%, 80%. Então vamos focar aqui, ó. No final de uma semana, esses 20% que você consegue praticar, pronunciar e acompanhar, eles passam para em torno de 60 a... No mínimo, 60 a 70%. No mínimo, uns 60 a 70%. Então, o que eu quero te dizer com isso aqui? É que a chave é a prática. A chave é praticar. Deixa eu... eu solicitei aqui para não ficar mudo. Tá. Tem alguma dúvida até aqui? Porque isso aqui, realmente, como eu te falei, é mão na massa. É mão na massa. Todos os idiomas que eu aprendi, todos os idiomas que eu estou aprendendo é desse jeito. Eu coloco lá no aplicativo de revisão e pratico bastante, é tudo desse jeito. Você tem alguma dúvida até aqui? Não, tenho uma pergunta. Uhum. Pode então, ficar à vontade. Pode ficar à vontade, que onde eu moro lá também, com minha mãe, a minha mãe, ela fala e assim, vai para o lugar que você achar que tem menos barulho, vai mudar, enfim. Fica à vontade aí. Isso. Eu entendo. Aqui, acho que aqui tem menos barulho já. Uhum. Então, já que eu vou praticar um áudio por uma semana, isso implicaria que por uma semana eu ficaria sem palavras novas, por exemplo. Num áudio... Sim, porque você está focando em internalizar todas aquelas que você aprendeu. É uma coisa de cada vez, entende? Você não pode querer abraçar o mundo. Eu aprendi hoje então essa nova, amanhã eu não estou aprendendo nenhuma nova. Você está internalizando tudo aquilo que você aprendeu durante uma semana. Ok. Entendeu? Você está internalizando na sua mente, praticando. Você está treinando o seu ouvido para quando você fizer toda essa prática aqui, ó, durante uma semana, quando aquele inglês bate... olha só, qual que é a sua dificuldade que você falou para mim? Em ouvir e falar. Você está treinando o seu ouvido e sua fala aqui durante uma semana. Você precisa treinar isso aqui para quando aquilo bater no seu ouvido, em qualquer outra situação, você entendeu? Você não pode pegar ela uma vez só e, eu já aprendi agora, mas eu quero nova. Você tem que praticar, você tem que repetir ela várias vezes, ouvir ela várias vezes, dezenas de vezes, para ela entrar na sua cabeça e fixar na sua cabeça. Aí você passa para outra. Então, uma semana esse conteúdo com áudio nativo,
na outra semana aquele conteúdo com áudio nativo, na outra semana aquele conteúdo com áudio nativo. Então você tem que fazer um passo de cada vez. Não dá para você pegar tudo ali de uma vez. Então, acho que esse era exatamente o problema que eu tinha. Eu trocava todos os dias de áudio e vídeo. Você não internaliza assim, você não consegue internalizar assim. Então vou passar a fazer essas 30 repetições por dia. Exatamente, uma de cada vez aqui, ó, por exemplo. Tem um primeiro passo, tem um segundo, tem um terceiro passo. Então, um desses aqui de cada vez. O que acontece aqui? E 30 minutos por dia. Se você estudar, aprender, né, só uma vez ou duas vezes por semana, você esquece mais o que você aprende. Então, todos os idiomas que eu cheguei à fluência, eu foquei isso aqui, ó, 30 minutos por dia. Na verdade, eu aprendia horas por dia. Pegava o áudio e ouvia, repetia, horas e horas, durante meses. E foi assim que eu cheguei à fluência nos idiomas que eu cheguei e estou chegando nos outros. Então, mais no mínimo 30 minutos a hora por dia já tá ótimo. Tá, e aí você falou sobre o conteúdo de 30% a 40%. Não importa se você entende 30% a 40% ou 70% a 80%. Você fazendo essas práticas aqui, você vai alcançar esses 60% a 70% ao final de uma semana. Por quê? Porque você praticou tanto, você viu tanto aquilo, você aprendeu, você praticou, repetiu, falou, ouviu, falou. Fez ali a parte de ouvir várias vezes sem ler e prestando atenção, tentando imaginar a situação, o contexto. Então, não importa se era 30%, 40% ou se você entendia 70%, 80%. No final de uma semana fazendo essa prática, você vai chegar a esses 60%, 70% ou 80% ou mais aqui. Dependendo do contexto, até 100%. Exato. Beleza? Tá. Então, beleza. A consequência disso aqui é você destravar o seu speaking também. Porque você está praticando tanto, você está repetindo tanto que você está praticando. Agora, outra questão muito importante é a seguinte: eu vi que você, né, mora com a família, grande e tudo. E geralmente, quando a gente mora com a família assim, a gente fica com vergonha de praticar. Você fica com vergonha da pessoa chegar lá no quarto e te ver falando sozinho, te ver praticando sozinho. Aí eu vou te falar o seguinte: você tem que ser um louco do inglês. Olha aqui, ó. Tem que ser o crazy, o English, crazy, soccer. Por quê? Você tem que ser um falante louco de inglês. Aquele cara que tá falando sozinho, tá praticando sozinho. Aí a pessoa chega lá e olha para sua cara e fala assim: esse cara é maluco falando sozinho. Mas aí você fala assim, você continua, você vai em frente. Daqui a alguns meses, você vai ser um maluco que fala sozinho, fluente no idioma, e aquela pessoa vai ser a pessoa que fala que você é o maluco que fala sozinho, só que ela não é fluente em idioma nenhum. Entende? Então, assim, é o preço. Geralmente eu faço isso, mas é mais em pensamentos. Eu falo muito sozinho. Em voz alta. Em voz alta. Isso. Quando, por exemplo, a minha mãe, eu já cansei de ver minha mãe rindo de mim, rindo aquele sorrisinho irônico e tal. Até hoje, por exemplo, eu estava lá estudando, eu estava lá aprendendo umas novas frases de japonês e repetindo o alfabeto, né, e botando com fone no ouvido. Minha mãe já sabe, ela sabe que eu sou professor de idiomas, que eu falo outros idiomas, que eu pratico e tudo, e até hoje, na cabeça dela, ela tem aquela crítica, que tipo, ela fica lá, é louco, menino, falando sozinho e tal. Então, ou seja, só que assim, antes, eu me importava, eu ficava meio puto, assim, mas continuava falando. Hoje, eu só ignoro ela falando e continuo. Continuo. Aí eu tô lá aprendendo, por exemplo, tô lá adicionando as frases em japonês, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Anki é esse aplicativo aqui que eu ensino como fazer as revisões nele. Você vai adicionando as frases e revisando. Eu te ensino tudo lá, onde eu vou te mostrar daqui a pouco. Aí eu pego aqui, ó, por exemplo, Japanese.
Vou pegar algumas frases. Aí eu vou pegar essa aqui. Tá conseguindo ouvir? Um pouquinho, consigo. Isso, aqui, ó. Deixa eu falar aqui perto. Tá ouvindo? Tô. Beleza, aí ele tá aqui, ó. Kuroai kara desu ka? Kuroai kara desu ka? E aí eu não lembro o que que era. Eu coloco aqui e volto lá, né? Porque eu aprendo com inglês. Aí aqui, ó. How much is it? How much is it? Então, kuroai kara desu ka? Kuroai kara desu ka? Ou seja, how much is it? Kuroai kara desu ka? Kuroai kara desu ka? E eu repito, tipo, várias vezes, dezenas de vezes. Quando eu tentei repetir a primeira vez, eu não conseguia emitir o som, eu não conseguia emitir esse som. Porque eu não sabia como emitir. Aí eu falava assim, e não saía. Você vai ouvindo várias vezes e repetindo, ouvindo várias vezes e repetindo, ouvindo, repetindo, ouvindo, repetindo, revisando durante uma semana. E aí o negócio começa a entrar na sua cabeça como uma pluma, uma luva. Entende? O negócio começa a cair como uma luva. Então, o segredo é isso, é você repetir várias vezes. Aí eu mudo aqui, ó. Aí eu vou lá para outro, por exemplo. Ohayo, 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 que é tipo bom dia, good morning, ohayo. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Aí aqui, ó. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Então, eu sei que tem alguma coisa que eu não estou pronunciando exatamente. Mas, e daí? O que tem? Eu estou pronunciando, eu sei que a pessoa vai me entender. Então, please treat me well. Nice to meet you. Ou seja, tipo, nice to meet you. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Aí você vai repetindo, você vai ouvindo, vai repetindo, você vai fazendo essas práticas. Então, esse aplicativo eu te ensino como utilizar ele, que é o Anki. Eu te ensino como utilizar ele. Esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo que se você aprender a utilizar ele da forma correta, ele é uma mão na roda na sua vida. Porque ele é uma mão na roda na sua vida. Enfim, ele vai fazer você não esquecer nada do que você está aprendendo. Então você tem que ser o maluco falante de inglês, o English Crazy Talker. Olha, eu já utilizo um aplicativo semelhante, que é o Quizlet. Não sei se você já ouviu. Justamente, eu estou a usar um iPhone nesse momento e no iPhone não é possível baixar gratuitamente o Anki. Isso, precisa se pagar pelo Anki. Isso, exatamente. Então, o Quizlet é gratuito? Isso, o Quizlet é gratuito. E vamos supor, você adiciona a frase no Quizlet, ele te dá o áudio nativo ou você consegue gravar o áudio pela sua voz? Ele dá o áudio nativo. Ele dá o áudio nativo, aquele robotizado, mas dá. Isso. Então vamos lá, Quizlet. Você consegue me mostrar ele aí, por favor? Eu vou dar uma verificada nesse app. Porque tem muita gente que tem iPhone e não quer realmente pagar o Anki. Eu vou indicar para outras pessoas. No meu caso, por exemplo, é que aqui em Angola é muito difícil pagar coisas na internet. Tem uma burocracia toda, é muito complicado pagar coisas na internet. Dificilmente a população tem um cartão internacional para fazer compras, então é muito complicado. Sim, não, com certeza. Mas aqui no Brasil também ninguém gosta muito de pagar aplicativo, não. Então, olha só, eu vou anotar, já anotei esse nome Quizlet, eu vou dar uma verificada nele. Tá, então é parecido. Não importa se é o Anki ou se é o Quizlet, o que importa é você utilizar um app que te ajude nesse processo. Ao invés de você ficar escrevendo num caderno, você pode utilizar o aplicativo. Tá, então aqui, consequentemente, você vai destravar com tudo isso aqui que eu te mostrei, o seu listening, o seu speaking, a sua compreensão e a sua fala. Tá, para a gente fechar essa nossa aula aqui, eu vou te mostrar então 2 formas que você vai fazer isso. Deixa eu só colocar isso para cá. Tá, então você vai ter 2 opções. Você tem meu treinamento
gratuito, treinamento de inglês. Em vez de curso de inglês, eu gosto mais do nome treinamento de inglês. Por quê? Porque curso de inglês tem treinamento de inglês gratuito no YouTube. Por quê? Porque curso tem aquela ideia de você sentar, assistir a aula e pronto. Treinamento, eu acredito que jamais dá mais aquela ideia de você aprende e pratica, aprende e treina, aprende e treina, aprende e pratica. Você vai para o campo de batalha. Então aqui, ó, eu tenho um treinamento gratuito de inglês lá no YouTube. Deixa eu colocar ali aqui verdinho. E aí aqui, ó, você vai entrar, para você ter acesso a ele, você vai entrar aqui, ó, no meu YouTube. Tá conseguindo ver aqui na tela, né? Tô. Você vem aqui em playlists. Depois você vem aqui, ó, treinamento de inglês para iniciantes, viagem dia a dia. E aí dentro aqui, ó, você tem mais de 70 aulas que vão ser, são toda quarta-feira, eu tenho um evento que se chama Quarto do Inglês. Às 8 horas da noite, eu transmito ao vivo no YouTube uma aula nova, ao vivo, 8 horas da noite, horário de Brasília. Essa aula fica gravada aqui, fica nessa playlist aqui, treinamento de inglês para iniciantes, viagem e dia a dia, na quarta do inglês. Então aqui, ó, aqui você não tem nada daquela coisa preencher lacuna, marcar certo errado, marca X. Isso aí tudo é balela, coisa que te enrola e não vai te levar a lugar nenhum. Aqui nessa primeira aula eu te ensino como utilizar o Anki, na aula 0. Na aula 1 eu tenho aqui o alfabeto, aula 2 se apresente, aí eu vou te ensinar como é que se apresenta. Meu nome é Rigoberto, eu moro em tal lugar, eu trabalho com isso, eu quero viajar, fazer não sei o que. Enfim, eu te ensino a se apresentar aqui em inglês. Aprenda a contar até 20, de 20 até 1000. Falando as horas, agora são, por exemplo, 5 past 11, são 11h05. Então, aqui, ó, falando as horas, datas, meses e anos, inglês no restaurante, desde que você entra no restaurante até você sair, por exemplo, como é que eu falo oi pro garçom, quero uma mesa para 2, você poderia me enviar uma mesa, por favor? Eu quero tal prato, você tem um cardápio de vinho, tem um cardápio de sobremesas, números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quinto, décimo, 20º, 30º, 31º, e daí vai. Falando sobre o tempo em inglês, como formar frases, como é que eu formo uma frase em inglês, como é que eu falo, eu quero aprender inglês em tanto tempo, eu quero morar fora do país em ano que vem. Enfim, como é que você forma essas frases em inglês? Eu te ensino a estrutura base de você formar frases em inglês. Como falar no passado, como é que você coloca no passado? Como é que você convida alguém para sair, né? Conhecer lá uma gatinha, conhecer alguém, quer aprender os vocabulários de convidar alguém para sair. Na academia, no mecânico, como é que pronuncia o TH em inglês. Então, aqui você tem mais de 70 aulas, estão aqui 24 disponíveis, e toda semana, quarta-feira, 8 horas da noite, você tem uma aula nova disponível. Por enquanto, tem 24 aulas aqui. Então, essa aqui é a forma 100% gratuita para você fazer, que é a forma que eu disponibilizo. Então, aqui no YouTube, deixa eu colocar até o link lá. Aqui, ó, que eu vou te mandar esse PDF aqui ao final da nossa aula. Então, treinamento de inglês gratuito no YouTube. Então, esse treinamento de inglês gratuito no YouTube, ele te leva do zero ou de pouco conhecimento ao intermediário. Só que você viu ali que mesmo que você esteja no nível intermediário para avançado, você, Rigoberto, você viu que ali tem muitas situações práticas do dia a dia que podem ser interessantes para você, certo? Rigoberto? Rigoberto, tá me ouvindo?
Rigoberto, tá me ouvindo? Acho que agora voltou. Voltou. Rigoberto, então você viu que mesmo você estando no nível avançado, intermediário para avançado, isso. Você viu que tem muitos conteúdos práticos ali do dia a dia que servem para você, certo? Isso. Legal. Tá, então esse treinamento gratuito no YouTube. E aí a outra opção, eu tenho um treinamento intensivo VIP. Esse treinamento aqui, ele te leva. Eu vou só desligar aqui, eu vou só deixar mudo o seu áudio, deixei mudo aqui só para eu conseguir te explicar melhor. Porque quando fica voltando o som aí, eu meio que me atrapalho aqui. E eu vou tentar ser bem breve aqui. Então vamos lá. Se você quiser falar alguma coisa, só me falar, manda um joinha aí que eu já tiro o mudo aqui. Então olha só. Treinamento intensivo VIP, ele te leva do zero de conhecimento ou pouco conhecimento ao avançado de inglês em 6 meses ou a fluência no inglês de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Tá. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Deixa eu só colocar aqui vermelhinho aqui para ficar bonitinho. Então, olha só, ele vai te levar do zero ao avançado de inglês em 6 meses ou a fluência de 1 ano e meio a 2 anos e meio, se você, você seguir na risca todas as técnicas e os métodos. Ele tem mais de 15 técnicas e métodos que eu peguei dos principais poliglotas ali do mundo. Então, aqui, ó, você tem que, praticar. Ele tem um módulo por semana, então ele tem, na verdade, ele tem 24 módulos. Então, nele você tem você vai fazer um novo módulo por semana e são 24 módulos em 6 meses. Esse é o objetivo, fazer um novo módulo por semana e são 24 módulos dentro de 6 meses, em 6 meses. Você fazendo em 6 meses, você vai conseguir chegar até um nível avançado e você, continuando praticando tudo isso aqui, mesmo você que está no nível avançado, isso aqui você simplesmente vai internalizar, jogar para fora e conseguir falar e compreender praticamente, na prática, no dia a dia, tudo que você não consegue. Você vai conseguir jogar isso para fora, porque você vai utilizar as técnicas e os métodos corretos. Então, e você continuando aplicando isso em 1 ano e meio, como eu te falei, você vai conseguir alcançar a fluência aí no inglês. Então, o que ele tem? Eu vou... deixa... Não mudo aí, por favor. Vou te fazer uma pergunta seguinte. O que você acredita que você precisa fazer para destravar a sua confiança ali para falar o inglês, para você ter mais confiança na hora de falar o inglês? Eu acredito que é justamente o que eu já estou fazendo agora, né? Que é, por muito tempo eu estudava em inglês, como eu disse, eu estudava, às vezes sim, ficava um mês estudando muito, muito duro e depois ficava às vezes 2 meses ou mais sem estudar com muita intensividade. Então, agora eu acho que o que eu preciso é justamente estudar todos os dias, pelo menos 30, 1 hora por dia. Tá, mas tem a técnica certa. O que você acha que você precisa? Qual a técnica para você ter mais confiança na hora de falar o inglês? Por exemplo, agora eu aprendi que eu preciso também não só ouvir, e preciso repetir o podcast. Então, acho que isso vai me ajudar muito a destravar a fala no inglês. Beleza, então, mas, por exemplo, quando você não tiver segurança para falar a palavra e você estiver embananando para falar a palavra e não conseguir pronunciar ela, o que você acha que você precisa fazer? Quando eu não tiver segurança para falar a palavra? Isso.
E eu acho que eu tenho que falar mesmo assim. Tá, beleza, também. Só que, se você aprender os principais sons, se você aprender, eu digo, né, aprender, ouvir e praticar, Se você aprender os principais sons e palavras do inglês, consequência é que você vai ter mais confiança na hora de falar. O que você precisa para isso aqui? A gente tem lá dentro desse treinamento intensivo VIP as Vocab Faster. O que são as Vocab Faster? Elas são aulas. Dentro dessas Vocab Faster, você vai. Dentro dessas principais. Dentro dessas Vocab Faster, você tem ali, dentro dos 24 módulos, você tem 24 aulas, um módulo por semana, né? Então, uma aula por semana, uma aula nova, dentro de cada módulo, você vai fazer um módulo por semana, te ensinando o som do TH, os dois sons do TH, o som do R, o som do E, o som do AU, todos os principais sons do inglês. Por exemplo, vamos lá. Pronuncia essa palavra aqui pra gente, por favor. Audience. Uhum. Pronuncia essa aqui, por favor. Thanks. Pronuncia essa outra. Though. Perfeito. Você realmente já tem um bom nível de inglês, mas a maioria das pessoas que estão no nível iniciante ou no nível intermediário, elas não conseguem pronunciar isso aqui. Elas têm que aprender que esse AU, o som dele é O, audience, e que o D, quando você pronuncia rápido, ele se torna um som de R. Então vai ficar assim, ó, audience. E esse TH tem um som de thanks. E esse outro TH aqui, ele tem um som vibrado. Você vai fazer como se fosse um Vzinho aqui, ó. Though. Então, você sabe, mas a maioria das pessoas não sabe. Então, o que acontece? Só que você já tem essa confiança. Então, perfeito. As Vocab Festa, elas servem para isso. Então, mas você iria reforçar aqui muitas palavras e muitos sons de inglês que você talvez precise reforçar eles. Para você compreender melhor o inglês, a gente já sabe que você vai precisar dos textos, aulas de estudo, de texto ativo. Quando você fica procurando um conteúdo aqui, um ali, um aqui, um ali, você perde muito tempo, você se desmotiva, você fica tipo, ai, caramba, que eu tô procurando aqui, ali, e, enfim, é horrível você ficar procurando uma coisa aqui, outra ali. Dentro desse treinamento intensivo VIP meu, eu tenho aqui essas aulas de estudo de texto com áudio nativo, e bem dentro dessas aulas de estudo de texto com áudio nativo, você começa lá no primeiro módulo, textos bem simples e práticos, como o Robinson Crusoe, que é para quem está começando do zero, um pouco conhecimento. Quando você chega lá no nível avançado, você está vendo palestras, vídeos motivacionais, o que mais? Coisas realmente do dia a dia, que você vai assistir um vídeo e vai ver aquilo, as pessoas falando daquele estilo bem do dia a dia, você vai ver lá conteúdo do Gary Vee, conteúdo do, por exemplo, do Simon Sinek, que é um cara que fala sobre... eu não lembro se ele é psicólogo ou se ele, o que ele é, mas ele é um dos maiores especialistas em liderança do mundo. Então, e aí tem também aquele Terry Crews, que ele tem muitos vídeos motivacionais e ele tem muitos vídeos legais ali. Quando você chega ao nível desse, que é 100% inglês os 2 últimos meses do intensivo, você usa inglês para aprender inglês nos 2 últimos meses. E aí o que acontece nos últimos módulos?
Você começa com textos com áudio bem simples, e lá no final você tem textos com áudios completamente aquela coisa do dia a dia, que o cara fala rasgado ali, fala rápido mesmo, e é o que você vai ouvir no dia a dia, e você vai praticar tanto, e vai aprender tanta estrutura, tanta frase, tanta palavra nova, que é impossível você não se tornar fluente no idioma, se você colocar em prática tudo isso que eu estou te ensinando ali. Impossível. Então, aulas de estudo de texto com áudio, nativo, de fácil até conteúdos 100% normal. Eu digo normal porque é aquela coisa assim bem rasgada do dia a dia mesmo, tipo normal do dia a dia. Você aprende gíria, as gírias, estruturas, o que mais? Phrasal verbs. Você vai aprendendo tudo que a galera utiliza no dia a dia. O inglês começa a se tornar algo normal para você, natural. Tá conseguindo ouvir, Rigoberto?